Hoje vamos falar de sono. Várias mães e pais me têm pedido para falar de sono nas crianças. O nosso sono tem duas fases. Uma fase em que os olhos se mexem há movimentos dos olhos e movimentos do corpo, movimentos das pernas. E é um sono superficial, chamado REM, Rapid Eye Movement. E uma fase not REM, em que não há movimento, o sono é muito mais profundo e tranquilo, e não há movimentos do corpo praticamente, nem movimentos dos olhos. E nós passamos, normalmente a primeiro terço da noite é um sono profundo e depois a segunda metade da noite um sono mais variável. A passagem de uma fase do sono para a outra acompanha-se muitas vezes de despertares muito ligeiros. E é nessa fase que os pais se acham que a criança está acordada, porque pode abrir os olhos. Aliás, na fase de sono superficial os olhos estão semicerrados, enquanto no sono profundo estão completamente cerrados. Mas nessa transição a criança pode vocalizar, chorar, abrir os olhos e os pais pensam que está acordado, pegam ao colo, dão leite, se é bebê, perguntam se quer alguma coisa, mudam a fralda se é bebê, enfim, fazem uma série de coisas. São os pais que acabam por acordar a criança. E portanto é sempre melhor deixar a criança dormir, ter estas fases de sono e não a acordar. Quando se passa de uma fase de sono para a outra e se está quase desperto, quase numa fase de vigília, só se consegue readormecer nas mesmas condições em que se aprendeu a adormecer no início da noite. Ou seja, se adormecer o seu bebê ao colo, se adormecer o seu filho de 4 anos na sua cama, se adormecer qualquer criança com, enfim, qualquer coisa habitual a que só adormece se estiver ao pé dela, se estiver deitado ao lado dela, etc. A criança, o bebê ou a criança mais crescida só vai conseguir entrar outra vez em sono profundo quando tem estes despertares ligeiros durante a noite, se estiver nas mesmas condições. E, portanto, vai chorar e tem que ser readormecido ao colo ou voltar para a cama dos pais. Portanto, primeira coisa, a criança tem que ser deitada acordada, nunca a dormir, acordada, e tem que aprender a adormecer na sua cama. Claro que se já está habituada a adormecer ao colo, isto é difícil, mas devagarinho vai habituando. Se é um bocadinho mais velha, deita na cama, fica um bocadinho, canta uma canção, conta uma história e depois sai do quarto, ela chora, tem 4, 5 anos, chora e diz a mãe vai só, o pai vai só pôr a louça na máquina ou arrumar a cozinha, qualquer coisa. E volta daí a 1 minuto, a criança não para de chorar. Mas volta a dizer a mesma coisa, torna a sair e depois já volta só passados 2 minutos. E vai acrescentando, se estiveres a chorar, a mãe não vai. Ou se estiveres a chorar, o pai não vem. Aliás, o pai é ótimo nisto. Sabem que quando as crianças acordam à meia da noite e devem ir para o quarto delas sozinhas entre os 6 e os 8 meses, que é quando fazem o padrão de sono, mas quando, em qualquer idade, acordam à meia da noite, se é sempre a mãe que vai lá, e isto então nos bebés ainda é pior, e se estão amamentados ainda é pior, o bebê ou a criança está naquela expectativa de ir a mãe e vai fazer um chinfrinho, um chiqueiro, fazem muito mais chantagem emocional com a mãe do que com o pai. Se fizer turnos, à segunda, quarta e sexta vai a mãe, à terça, quinta e sábado vai o pai, podem acreditar que à segunda noite, e depois do pai abrir os olhos ou dar um berro, acabaram os choros à meia da noite. Experimentem, que vão ver que eu tenho razão.